Salve galera, beleza? Esse vídeo que você vai ver agora é um corte da nossa live diária da TV Torcedores. A gente faz tudo ao vivaço de segunda a sexta, às 6 horas da tarde. A gente traz o resumo das principais notícias do dia, traz a repercussão dos principais jogos e a prévia das principais competições e campeonatos esportivos, seja do futebol, seja de outros esportes. Então fica ligado aí e vê o que você acha. No final do vídeo, deixa o like aqui para fortalecer a gente e lembrando que você pode se inscrever no canal da TV Torcedores e receber todos os nossos principais vídeos assim que eles saem. Valeu! Bora para outra notícia aqui. Isso aqui é um retorno de um acompanhamento de uma notícia que a gente deu ontem. O Wilson Pimentel mais uma vez foi fazer essa apuração de que o Patrick de Paula contratou uma equipe multidisciplinar e investiu uma boa grana para poder recuperar espaço no Botafogo. Na live de ontem, rapaziada, a gente colocou, a gente trouxe a notícia, essa apuração também do Wilson, dos motivos que o Patrick de Paula não estava sendo aproveitado, né? Uma coisa que, inclusive, o próprio Luiz Castro meio que confirmou na coletiva de imprensa dele depois da derrota para o Palmeiras na segunda-feira, né? E falando um pouco sobre a questão da dedicação dele aos treinos e que ele tinha perdido espaço também para algumas questões físicas. Ele tinha sido até cotado aí para o time sub-23 e estaria já na lista de negociáveis do Botafogo. Bom, com tudo isso assim rolando com o Patrick de Paula, o Wilson foi lá e começou a perguntar para as pessoas próximas e descobriu que meio que tentou fazer uma coisa que outros craques mundiais fazem, que ele contratou uma equipe de 8 profissionais para ter à disposição para ele para ser orientado e para poder trabalhar mesmo quando ele não estiver a serviço do Botafogo. Seriam 8 profissionais: preparador físico, especialista em trabalhos na areia, fisioterapeuta, osteopata, fisioterapeuta de alto rendimento, analista de desempenho, personal trainer e o famoso coach, o coach mental, que é complicado. E segundo a reportagem, são quase R$20 mil por mês para contar com o apoio desses profissionais. Inclusive, um dos caras se mudou para o Rio de Janeiro só para poder ficar mais perto dele. E uma outra informação que a gente tem nessa matéria, de que o Patrick de Paula também, pouco espaço que ele estava tendo, era porque ele estava com uma fascite plantar, que é uma coisa que provoca dores na sola do pé. Acho que uma coisa parecida que o Luan teve no Grêmio e impediu ele ter um melhor rendimento. Se o problema do Patrick de Paula era... Fala aí, Bruno. Se o problema do Patrick de Paula era o empenho dele, eu acho que esse é um bom aceno de que ele está querendo levar a carreira dele para outro lugar, né? Justamente, o Patrick de Paula, até no Palmeiras, a torcida pegava no pé dele por ser um jogador assim, meio preguiçoso, que não se esforçava tanto em campo, que meio que não mostrava raça. Então, a torcida, apesar de ser um jogador assim, tem um talento inegável, um cara que, número 5, aquele famoso box-to-box, que tem a capacidade de defender e atacar com a mesma qualidade, tem esse problema assim, de não demonstrar muita raça nos jogos. Em certos momentos ele não demonstra ser aquele camisa 5 que assim, domina o meio campo, que dá carrinho, que, enfim, que demonstra dedicação com o time. Então, no Botafogo ele chegou com badalação, com o status de ser a contratação mais cara, de, enfim, chegar e assumir a posição, mas não conseguiu demonstrar o mesmo futebol do início dele no Palmeiras. Então, eu creio que essa é uma bela medida para você mostrar que está dedicado, que você está se esforçando. E também já aconteceu com o Emerson Royal, eu estava olhando aqui, que ele contratou uma equipe semelhante, mas no caso dele foi de quase 5 milhões de reais o investimento. Então, futebol europeu, né? Outra história. Isso. Então, é um jogador que tem deficiência na defesa, que, enfim, está de olho na seleção e tende a se tornar algo comum entre os jogadores, de contratar assim, uma equipe, principalmente de coach mental, que é algo que instiga o psicológico, a parte mais de concentração. Então, tem tudo aí para o Patrick de Paula tentar ao menos recuperar espaço com o Luiz Castro, que é linha dura, e como os portugueses, como foi mostrado com o Abel Ferreira e o Jorge Jesus, não toleram assim, corpo mole, e o jogador não vai jogar por nome. O Arthur fez isso também agora no Liverpool, né? Ele tá sem espaço, contratou uma equipe própria também para trabalhar ele e tal, fez analista de desempenho e tudo. Ô, Gabriel, você acha que isso aí é meio que para recuperar o tempo perdido de um cara que não fez a base desde cedo? Porque eu tava conversando com o Cris na outra live, a gente tava trocando essa ideia de que acho que um pouco desses problemas de comportamento, dessas coisas assim, da questão do treino, das frustrações que ele tem, é um pouco por ele não ter passado por isso antes na base, sabe? Que geralmente o moleque chega, é badalado e tal, e aí na base quebra a cara
os professores falam, não, ó, é o seguinte, você não é um craque, você não é o Zidane, não sei o quê, tem que botar a cabeça no lugar, e aí ele passa por esse processo, e quando ele chega numa idade mais avançada, ele já tem isso na cabeça. O Patrick de Paula foi da Taça das Favelas direto para a base do Palmeiras, no Sub-20 titular. Você acha que é meio que recuperar esse tempo? Você comentou do Luan antes, e eu ia falar justamente isso, que é a outra coisa que os dois têm em comum, né? O Luan também tava na Várzea e o Grêmio trouxe ele direto pro Sub-20 para profissional, transição, aliás. E o Palmeiras fez a mesma coisa com o Patrick de Paula, como você disse, tá quando das favelas, e o Palmeiras logo captou o cara. E realmente, todos os jogadores que não passam por base são raros os que não costumam ter problemas com a parte profissional do futebol. Porque talento todos eles têm. O Luan é um cara que ninguém nunca falou que ele não tinha talento, né? Mas a questão é justamente a parte do profissionalismo. O Luan é um cara que não se procurou em trazer uma equipe para ajudar ele, né? Ele é um cara que até hoje está lidando com esses problemas de treino, de esforço, de ser criticado pela falta de raça em campo, qualquer coisa assim. O Patrick de Paula trazer essa equipe, como o Bruno colocou, é um aceno positivo, né? No sentido de que o cara está se preocupando com isso. E realmente, o Arthur também é um exemplo de um jogador, como você falou, que tá buscando isso lá no Liverpool. Se ele conseguir, porque agora vai depender dele, né? Porque, como vocês falaram mesmo, ele trouxe uma equipe muito completa, um gasto altíssimo, talento ele tem. Então agora ele precisa ouvir esses profissionais e entrar no ritmo de novo. Né? Porque se ele conseguir realmente voltar, ele vai ser uma peça importantíssima para esse elenco do Botafogo, até para um ano que vem, novamente, e começar uma temporada buscando algo um pouco maior do que foi esse ano, que está sendo um ano complicado ainda para o Botafogo, né? Mas o Patrick de Paula, inclusive, até para ser vendido, de repente, por um valor muito bom, porque ele é um cara jovem, ele é um cara de uma posição que os valores ainda são altos, né? Volantes, especialmente meio campos, box-to-box, como o Bruno colocou, são vendidos por um valor alto. Então, isso tomara que o Botafogo também tenha a paciência de auxiliar ele no que ele precisar. Mas eu fico torcendo, porque eu, sinceramente, acho que ele é um ótimo jogador. Ele é muito diferente para a posição dele. Pois é, e ele no futebol brasileiro, jogando em alto nível, pode ser um incentivo para outros caras, pode ser... E aí tá mais com a história dele e tal, eu fico realmente na torcida de que ele consiga se recuperar e voltar a ser titular. Não, eu concordo também, assim, eu acho que partindo desse aceno dele, né, de que ele quer mudar, de que ele quer atingir as expectativas que as pessoas têm nele, eu acho que o Botafogo podia também ter um pouquinho mais de paciência com ele, até por todo esse como que eu vou dizer, né, a carreira diferente que ele teve, e, pô, é um monte de exemplo, se você não cuida do cara, aí o Luan ficou largado, é um ativo perdido pro clube, né, então, tomara que o Botafogo tenha... Diga aí. Eu só ia colocar, a gente fala da facete plantar, né? A facete plantar, ela é um problema sério e, por exemplo, no meu time, no Grêmio, isso acometeu vários jogadores na temporada pós-Libertadores 2018. E foi um problema que durou muito tempo, é um problema meio chato de ser tratado. Não é um problema muito, muito complexo, mas é um tratamento longo. Então, e realmente compromete muito, porque fica ruim de pisar no chão, fica ruim de correr. E é um problema que vai ficando mais gradual. Então, se o Patrick conseguir tratar isso também, aí eu acho que ele volta 100%, porque isso deve ser realmente uma coisa muito desmotivante, você saber que você vai levantar da cama e assim que você pisar no chão, e seu trabalho é correr, você vai ficar sentindo dor o tempo inteiro. Não, mas qualquer coisa, o coach mental conserta, não tem problema.